Neste trimestre temos considerado uma lição que vem nos apresentando a carta do apóstolo Tiago, conhecendo a epístola de Tiago. Tenho certeza que você já aprendeu muitas lições, já tivemos nossas orelhas puxadas muitas vezes. São lições práticas, são lições que diz respeito àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Portanto, ela nos confronta, nos coloca contra a parede muitas vezes, fazendo ou levando-nos a refletir, a julgar a forma como nós temos agido em face da luz que já recebemos da palavra de Deus. Será que tenho sido um cristão? Será que o nome do Senhor Jesus Cristo tem sido honrado pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento com as pessoas menos favorecidas? O que minha vida de fato tem revelado? E esta lição não será diferente. Vai nos colocar novamente contra a parede, vai nos fazer refletir sobre muitos dos nossos comportamentos, muito de nossas atitudes e principalmente sobre aquilo que nós pensamos. O título dessa lição de número 8, é Escolhendo Pensamentos. Irmão Clóvis, comente um pouco sobre esta questão de pensamentos. Nós podemos perceber que é algo de muita importância, inclusive já teve uma lição que fez menção disso, mas os pensamentos, de onde eles surgem, por que surgem, como é que funciona isso? É bem interessante a gente estudar isso, porque tem um contexto espiritual muito grande, né, em relação aos nossos pensamentos. Porque nós podemos ter pensamentos que surgem em nossa mente de forma, podemos dizer, aleatória, embora eles não são aleatórios, porque são fruto de informações que estão no nosso subconsciente ou de experiências pretéritas, né, que nós vivemos. Temos aqueles pensamentos que são circunstanciais, provocados pelo ambiente, pela situação em que nós estamos, e também aqueles pensamentos intencionais, né, que voluntariamente nós propomos a colocá-los em nossa mente. Mas, independente de serem pensamentos aleatórios ou circunstanciais, nós podemos sim escolher os pensamentos que vão permanecer em nossa mente, aqueles que nós vamos nutrir diariamente. E é importante a gente entender, essa lição, esse tema é muito importante espiritualmente, porque o nível de pensamentos que eu vou nutrir vai determinar os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas palavras e as minhas ações. E isso tudo vai formar meus hábitos e meu caráter. Então, é muito importante isso aqui do ponto de vista espiritual. E a lição vai destacar de um modo muito especial os pensamentos transmitidos através das palavras, né? Nós vamos ver isso permeando a lição. Muito bem. Então, nós vamos falar da raiz de muitos problemas, né? Com certeza. Então, é de fato de suma importância que nós consideremos isto, apliquemos a lição que nos é apresentada através deste estudo, para que nós possamos ter palavras, sentimentos, ações santificados, então, pela vontade de Deus, pela graça de Cristo. O verso áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E o pensamento da inspiração: ore antes de falar, e os anjos celestiais virão em seu auxílio e expulsarão os anjos maus, que o levariam a desonrar a Deus, a reprovar sua causa e a enfraquecer sua própria alma. Nós vamos desenvolver melhor esses pontos mencionados nesses textos ao longo do estudo da lição. Mas vamos ao primeiro tópico: antídoto para o veneno. Lembrando que estamos recebendo o nosso irmão Clóvis, ele que é ancião de uma das nossas igrejas aqui da Associação Baiana e também diretor do departamento de música nesta grande associação. Primeira pergunta: qual é a mensagem de Deus para nós quando homens mal intencionados nos bombardeiam com seus hábitos errados, né, de fala? Qual é a mensagem de Deus para nós quando somos atacados? A mensagem contida aqui na lição é que, pela fé, nós podemos resistir aos maus efeitos da língua pecaminosa. Aquela língua que é descrita na palavra de Deus como um mal indomável, né?
que não pode ser refreada e que tem uma peçonha mortal, ou um veneno mortífero, né? E sem dúvida que a palavra de Deus está se referindo às palavras de crítica, de incredulidade, palavras que inspiram dúvida na palavra de Deus, questionam a autoridade das Escrituras, por exemplo, né? Inclusive, a nota dessa pergunta vai destacar a situação de um determinado irmão que estava exposto a esse tipo de linguagem, né? E corria risco de fracassar na fé, caso desse atenção a esse tipo de palavras que o cercavam. E não é diferente de nós, no nosso dia a dia, nós temos esse tipo de palavras ao nosso redor o tempo todo, Sim. que revelam, né, pensamentos e um coração não santificado e que podem trazer grande estrago. Mas pela fé no Senhor e um apego à sua palavra, nós podemos resistir sim a isso, receber auxílio de Deus e permanecermos firmes na fé. Exato. Então, existe esse risco, né? Porque os ataques, eles acontecem e se nós damos atenção a esses ataques, automaticamente estamos dando atenção ao inimigo. Certeza. E a consequência quase certa é a ruína, é a queda. O inimigo alcança sucesso, né? Nós percebemos, por exemplo, na história de Eva, ela começou a desenvolver um diálogo ali com a serpente. E muitas vezes nós queremos desenvolver um diálogo com aqueles que estão nos atacando. E isso geralmente não é producente, né? É extremamente perigoso, né? Nós conhecemos Exato. vários casos. Eu me lembro agora de um jovem que começou a dar ouvidos a pensamentos céticos, a teorias antibíblicas e foi nutrindo esses pensamentos, de modo que hoje ele está numa situação espiritual não muito agradável. E a gente precisa se preocupar, porque qualquer um de nós, se permitir que a mente vá por esse caminho, né? Os pensamentos que essas palavras produzem em nós, se nutridos, eles vão levar à ruína. Muito bem. Então, precisamos estar alertas, precisamos ter um filtro bem claro em relação àquilo que ouvimos, né? E diante de ataques, diante de situações que não tem por onde fugir, vamos permanecer fiéis, no assim diz o Senhor. E a vitória é certa, né? Até o verso faz menção que se o justo viverá pela fé e se recuar, minha alma não tem prazer nele. Aqui é uma forma negativa, mas podemos ler de uma forma positiva. O justo viverá pela fé e se permanecer fiel. Daí tem até o outro texto, né? Dar-te-ei a coroa da vida. Isso. Se permanecer fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Deus tem prazer naquele que assim permanece. Amém. Muito bem, então vimos nesse primeiro tópico um antídoto para o veneno. É permanecer fiel, se afastar daqueles que proferem palavras de crítica, de palavras de dúvida, de insegurança, palavras duras. Vamos nos afastar, porque nós não sabemos, não nos conhecemos ou não conhecemos nosso limite, né, de suportar tais coisas. E o que mais nós podemos perceber é que pessoas que se permitem estar em ambientes onde a crítica, a incredulidade e palavras desse tipo são proferidas, essas pessoas tendem a fracassar, a se desviar, a desanimar e, finalmente, de fato, a tomar outro rumo que não o caminho que segue a vida eterna. Então, um alerta muito especial para todos nós.